Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Pode Falar. Hoje conosco aqui convidados queridíssimos, o professor Luiz de Filosofia, conosco aqui. Olá. E a professora Silene de Língua Portuguesa. Antes de continuarmos, farei a minha autodescrição para vocês. Então, eu sou branca, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma blusa de linha laranja, um cachecol de linha também, laranja, amarelo, uma calça jeans e uma bota azul. O meu sinal é esse aqui, que representam aí os meus cachos. Professor Luiz, a sua autodescrição? Olá, salve, salve todas e todos. Eu sou Luiz, professor de filosofia, hoje formador na EFAP. Fazendo minha audiodescrição, eu sou um homem preto, careca, uso óculos grandes, tenho a barba grande, grisalha, vestindo uma blusa cinza, uma camiseta preta com uma estampa de um guerreiro vencendo um dragão, que pode ser São Jorge ou algum, como preferirem. E é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, todo nosso. Si? Olá, pessoal que nos acompanha, tudo bem com vocês? Como mencionou, eu sou a Silene Félix, vou começar pelo meu sinal, que é esse, próximo do meu rosto, que referencia ao meu sorriso. Eu sou uma pessoa, mulher preta, cabelo encaracolado na altura das minhas orelhas. Hoje estou com um casaco azul, uma camiseta mostarda e uma calça preta, um tênis preto também. Muito bem. E conosco aí na Libras, a Kátia e a Natália. Muito, muito obrigada. Então, nos outros programas, nós estávamos falando aí sobre preconceito linguístico e focando também no racismo na língua portuguesa, como esse racismo está presente aí na língua portuguesa e vem reforçando aí muitos preconceitos, o racismo, enfim. Tivemos conosco a professora Janaína, o Anderson Félix também, e hoje trouxemos essas duas belezuras aqui, ó, para falarem aí também com propriedade, com a fala deles aí na sala de aula, na vida, no cotidiano, ok? E nós vamos continuar então, como eu disse, falando sobre o racismo na nossa língua. E aí, Silene, você acha que está presente o racismo na nossa língua ou não? Sim, nós temos presente na nossa língua o racismo e até menciono, né, o preconceito linguístico e preconceito racial relacionado à língua. Então, preconceito racial linguístico também, professora Elaine. Perfeito. Você, Luiz, o que você acha? Sim, é presente, a gente tem essa percepção, né, no nosso dia a dia. É do momento que nós saímos de casa, no momento que nós voltamos para casa, a gente vai presenciando na sociedade todas as armadilhas que o racismo nos oferece, inclusive dentro da linguística, dentro da forma falada, ouvida também. Perfeito. Como a professora Silene disse aqui, nós já comentamos com vocês, temos então o preconceito linguístico, né, que a gente pode pensar na sociedade de modo geral, regional, grupos sociais e como esse preconceito vem trazendo vários outros juntos, né, e isso é uma bola de neve. Só que a gente está focando ainda mais, além do preconceito linguístico, temos também aí esse preconceito linguístico, mas que ele reforça o racismo. E de que forma, de que modo e como nós podemos combater isso? Pensando sempre no que temos falado aí, na sociedade, a história de cada povo, como a língua é a identidade de cada um, de um grupo. E quando eu afasto essa língua de determinado grupo, eu estou afastando a identidade dessa pessoa, né? Então é muito, muito forte. Então não é simplesmente chegar e falar, ah, isso está errado, não está de acordo com a norma padrão, assim não é legal, né? Ou depois mais para frente a gente tem um tema polêmico que eu conversei com os dois, que nós vamos discutir aí também. Algumas palavras que, para determinado grupo, ah, tudo bem, isso hoje em dia é aceito. Mas para o grupo que sofre com essa palavra, tem aí uma outra ideia e um apagamento histórico também. A intenção de um apagamento histórico, tá? Nesse programa, a gente vai focar em algumas perguntas que o pessoal do portal do SEMPEC utilizou em uma entrevista, tá bom? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês terem como base aí. O racismo está na nossa língua, do apagamento da contribuição de povos africanos ao uso de expressões racistas. Entenda o papel da língua na manutenção do racismo e como combatê-lo, tá? Então, Silene, alguém já fez um elogio para você utilizando uma expressão racista? Sim. Como você reagiu? Você conseguiu ser didática?
Tentei da melhor forma possível, mas foi assim, para a pessoa, eu até entendi que ela estava pensando aquilo como elogio, eu entendi como ofensa. Então eu falei assim, olha, não gostei, esse tipo de palavras ou essas palavras não combinam com o que eu acredito no que eu penso. Então vamos melhorar aí essa forma aí, vamos reformular. Então, nesse contexto, expliquei o porquê também, mas sempre de uma forma educada, levando sempre na parte do diálogo, sempre. E a pessoa recebeu bem essa orientação ou não? Falou que não sabia que esse termo poderia ser utilizado de modo pejorativo. Eu entendo. E você, Luiz, já passou por uma situação dessa? Sim, algumas vezes. E como a Silene falou, né? Muito da intencionalidade. A gente está em desconstrução, uma parte da sociedade está em desconstrução e está em busca de rever realmente, ressignificar aquilo que foi uma narrativa feita por pessoas né, que não eram protagonistas, não tinham o direito de fala e tiveram esse apagamento. Dentro dessa reconstrução, há falhas, mas a gente não pode se camuflar ou se condicionar que a falha permita que a gente continue falhando nesse sentido, né? Então, alguns termos, alguns conceitos, eles vão reforçando a necessidade da gente estar aqui hoje tratando disso. Nós estamos no século XXI, nós estamos na era de Aquário, só que nós estamos só a 135 anos da abolição da escravidão nesse país. Então é necessário, hoje, amanhã e sempre, porque é um caminho que não retrocede mais, nós tratarmos dessas questões, inclusive de forma didática, de forma pedagógica, para que as pessoas entendam e a partir do momento que há esse conhecimento, se reconstrua de fato. Não se use isso mais como uma justificativa para permanecer dentro do racismo. Perfeito. Eu fiz uma pergunta para eles, quando a gente estava conversando, referente à expressão mulata, né? Eu falei assim, me orientem aqui com essa questão. Eu tenho uma amiga, né, que ela é negra e para ela não tem problema essa expressão mulata, porque na visão dela, hoje, aí com a evolução da língua, isso se tornou uma palavra positiva, né? Eu comentei com a Silene, para a Silene não, ela vai comentar com a gente, né? A partir da visão dela, não, para ela não tem um sentido positivo. Por que, Silene? Bom, essa questão é realmente para conversarmos, porque depende de como foi falado, o contexto que foi utilizado, principalmente relacionado a essa questão mulata. Você está falando ali, no caso, colocando, quando fala da mulher, né, mulata, referente à mulher como objeto, está coisificando a pessoa. Então, você está falando de atributos normalmente associados à questão da sexualidade. Então, você está supervalorizando a mulher, mas na questão da sexualidade, enquanto tem outros atributos que podem e devem ser valorizados, expandidos. Então, eu não achei como elogio, achei como uma parte mais sensualizada. Sim. E também, durante a nossa conversa, eu comentei que, quando eu estou falando com vocês, né, aí durante os programas, né, quando a gente conversa, sobre a variedade linguística, que a língua vai evoluindo. Então, isso pode ser um argumento para muitas pessoas, né? Pode falar assim, não, mas a língua foi evoluindo, né? Com a evolução da língua e da sociedade, essa palavra aí tem um novo sentido, então passou a ter um sentido positivo. Aí a Silene me falou a partir dessa visão dela. Professor Luiz, complementa pra gente, por favor. Pensando aqui em evolução, né? Se nós estamos evoluindo, nós temos que dar outros significados e rever aqueles significados que, como eu disse, não foram narrados por nós, justamente nesse sentido de você reforçar aquilo que é negativo. Então, pensando de forma bem didática, bem simples, né? O termo, o conceito mulata, ele vem pensando na epistemologia do espanhol, que é mula, o cruzamento entre uma espécie, né, um animal, com outro, ou seja, um sub-animal, definindo aí o que era aquele preto escravizado quando ele tinha a sua mãe, no caso, violada por um homem branco. Então você já tem aí toda uma carga histórica do quanto é feio, do quanto é triste, do quanto é negativo você tratar alguém como mulata. Depois, nessa tentativa de ressignificar, você traz a erotização, você traz o simbolismo sexual, colocando a mulher preta como um objeto, como uma coisa, um produto a ser adquirido, inclusive, por os seus, né, donos, aquele que tinha o poder na época. E aí você
ressignifica ainda reforçando uma outra questão, né? Então, pensar, a sua colega, por exemplo, que não se incomoda e acha que é uma dinâmica, né, da língua, essa movimentação. Pensar dessa forma, claro, havendo a inocência, é perdoável, mas é pensar que ainda se é possível tratar as pessoas como animais, tirando ali a sua questão, tirando toda a sua humanidade, desumanizando inclusive aquele ser. Então, de forma didática, já que estamos numa aula, é explicar o conceito, de onde vem, por que não é legal ser tratado assim, por que não é legal se permitir ser visto dessa forma. E aí, como a gente está falando aqui, dentro dessa reconstrução, a gente vai abolindo esses termos, né? Tem vários outros termos, vários outros ditos populares, né, que vêm carregados de preconceito, carregado de racismo, dentro daquilo que a gente entende de história, né? Só um exemplo aqui, eu estava pesquisando algumas coisas do cotidiano para trazer, inclusive, como contribuição. Quando você fala que a pessoa é de meia tigela, por exemplo, você está fazendo uma referência a pretos que trabalhavam em minas de carvão e tinham como punição meia tigela de refeição. Você está dizendo, você é de meia tigela, você tanto faz. Quer dizer, você está reforçando lá. Pessoas poderiam ficar sem a sua alimentação porque não davam conta das metas diárias. Quando você fala, por exemplo, que a pessoa tem a cor do pecado, né? Você já está estigmatizando o preto como algo como pecado, como algo de pecador, a partir de uma perspectiva, de uma visão, de uma religião europeia e vários outros termos que ainda hoje são utilizados até de forma pitoresca, engraçada, sutil, mas que reforçam esse racismo, né? Sim, perfeito. E aí a gente já consegue direcionar para outra pergunta que vocês já responderam nas entrelinhas, mas a gente pode reforçar um pouquinho mais, né? Como devemos pautar esse debate nas escolas e avançar nesse combate também a uma língua racista, né? Pensando que aí nos últimos tempos, né, a educação ela tem sido alvo também de afrontas e de certa forma para barrar esse diálogo, né? Essa possibilidade de uma reconstrução, de mudanças, né? Como que a gente pode... Acho que a primeira forma é como começa agora, né? Através da conversa, do debate, o diálogo, entender e fazer estudos, e também precisa de um reparo aí histórico nesse contexto. Por quê? Quando nós estamos falando da questão de apagamento linguístico de uma nação, nós falamos sobre a identidade de um povo. E muitas palavras no nosso idioma, principalmente, né? Nós não temos aí as devidas referências. Então, quando vamos lá buscar a etimologia de uma palavra, nós encontramos essa palavra a grega, romana, tal. Mas muitas das palavras, principalmente africanas, nós não temos qual é a etnia, qual é o local. Então, nós precisamos principalmente desse contexto. E entender que algumas palavras foram utilizadas em um contexto e hoje a gente percebe, nós sabemos que ela traz ali muitos preconceitos, tá? E discriminação. É esse contexto aí, primeiro passo é a conversa, é o diálogo, é explicar e trazer essa questão para os estudantes também. E aparecer nos livros didáticos isso, né? Nós falamos, isso precisa aparecer, mas não aparecem, não temos nos livros didáticos essas palavras. Quando nós vamos estudar, principalmente na parte da derivação de palavras, perfeito. Eu não encontro nenhuma palavra lá africana. O máximo que encontrei é uma comentando, essa palavra aqui é tupi, e nós nem sabemos, nem comenta ainda se é etnia tupi, tupi-guarani, como que funciona. Nós ainda temos essas questões que precisam ser resolvidas. Perfeito. Pegando um gancho, em uma das aulas que o Anderson Félix estava com a gente, eu comentei com eles, não sei se foi o ano passado ou esse ano, que o museu, acho que era da Angola, pegou fogo e eles perderam muito material histórico, muito, e ficou por isso mesmo, né? Enquanto outros museus aí, né, a gente tem exemplos na Europa, né, que pegaram fogo e foi aquele... Uma comoção, né, internacional, doações inclusive de grandes valores para a reconstrução. E o que eu tenho focado muito com eles é como é noticiado, né? Então, como você disse, né, para tal museu, doações, né, como uma grande tragédia, porque um outro não foi noticiado, né? Então é importante a gente observar isso. E você, Luiz? O que Dentro do que você está falando, tem uma estratégia, que é uma estrutura, que ela é montada já de muito tempo, que permanece, e aí a gente tem essa obrigação de combater. Por isso que eu disse, a gente não retrocede mais.
é daqui para frente, né? E a escola tem um papel fundamental para recontar essa história, já que ela é a formadora de pessoas dentro das suas subjetividades que carregam esse racismo. Silene citou o livro didático utilizado durante muito tempo de forma ditatorial, né? Ele imprimia ali para suas formações estereótipos. Então, no livro didático, por exemplo, eu não tenho tanta idade assim, só tenho 23 anos, então eu estava no ensino fundamental outro dia. Mas no livro didático lá que eu fui formado, nós tínhamos o estereótipo do europeu, imponente, bravo, destemido, e tinha o preto e o indígena de forma diminuída, apagada, triste, suja. E aí, óbvio que a representatividade já fica distorcida naquele momento, né? Quando a gente fala da forma, a norma culta de se falar, a gente já está trazendo no culto uma divindade, a gente já está colocando uma superioridade até transcendental nesse culto. Então, quando eu não falo dessa forma culta, eu já me sinto menor do que aquele que fala. Passo a admirar, inclusive. É muito comum a gente ouvir no cotidiano a pessoa falar: nossa, a pessoa fala tão bonita. Esse academicês, ele é muito fechado, ele não tem essa dinâmica da vida. E a escola precisa, e ela vem fazendo isso, né, na medida do possível, nós estamos fazendo isso agora, ela precisa mostrar para o nosso estudante, para esse jovem que vai ocupar os espaços daqui a pouco, de que a forma com que ele se comunica é aceitável, sim. De que a forma com que seus avós, com que seus pais, dentro da dificuldade histórica, se comunicam é inteligível, sim. O que não pode ser mais aceito é esse apagamento, né? Isso não existe, essa palavra, como Silene citou, ela não tem uma origem, ela está perdida dentro de um contexto. A gente está falando da cidade de São Paulo para todo o estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo existem vários bairros, várias estações de metrô, por exemplo, com significados indígenas, com nomes indígenas. E a gente em nenhum momento se preocupa e se pergunta o significado daquilo, por que aquele espaço tem aquele nome, né? Sim, perfeito. Vamos dar uma pausa aí, tomar uma aguinha e daqui a pouco nós voltamos. Vamos lá então? Muito bom. Voltando aí para aproveitar esses dois aqui com a gente. Eu trouxe um trechinho de um artigo, né, publicado no portal GL10, tá? O autor desse artigo é o Davi Nunes. O artigo é de 26/1/2017. Ele comenta um pouco sobre a palavra dengo e eu achei muito interessante como ele retratou aqui. Aí gostaria que vocês comentassem um pouquinho depois da minha leitura, tá bom? Também. Vamos lá. Vocês podem ler na íntegra, tá bom? Depois. O nome do artigo é A Palavra Não é Amor, é Dengo. O português, a língua imposta pelo colonizador, mesmo depois de séculos de uso, é encaixe imperfeito no nosso ori, no mutuê. É palavra presa na língua. É a língua represa nas palavras que nos desencaixam como ser no mundo. Roupa que vestimos e não cabe confortável no nosso corpo. Falo especificamente da norma padrão, a musa esquálida e pálida, a torre de marfim, que é campo de concentração linguístico para torturar e dissolver gramaticalmente o nosso corpo língua ancestral. Observo que os nossos afetos, sentimentos transpostos através das palavras, terminologias, nomenclaturas organizadas historicamente pela hegemonia branca para nos dominar. A língua como um ferro quente na boca, demarca o lastro terrível da escravização e racismo. Não pode servir como elemento simbólico, signos para representar as formas de afeto que ocorrem entre negros e negras. A palavra que dá conta de acoplar a nossa afetividade, no caso no Brasil, de abarcar a batida mandigueira do nosso coração, da magia e poesia do encontro ancestral de negros e negras, é a palavra de origem banto da língua Kikongo, totalmente inserida na variação do português falado principalmente por negros e negras, chamada de dengo.
Óbvio que eu falo aqui do dengo em seu sentido mais profundo e ancestral, o supremo dengo. Não na significação subscrita nos dicionários brancos, que há pequenos sentidos das nossas palavras de origem africana. A palavra dengo é signo portentoso e conjuga em seu interior a palavra chamego. É a família preta em celebração do quilombo íntimo, é a África na origem. O sopro da criação original, no ouvido a trazer placidez e beleza ao coração. Perfeito, né? Nós somos poéticos, inclusive na definição daquilo que nos representa, né? Pensando no dengo, no chamego, quando a gente tem um olhar dentro da afroperspectiva, inclusive dessa perspectiva latino-americana, incluindo aí os povos originários, a gente percebe o quanto nós somos acolhedores. A gente tem um olhar de pluriverso, a gente não entende o universo como único, como uma única vertente ou verdade. A gente tem várias formas, né, polirracionalidades. Então a gente acaba sendo um banto, a gente acaba sendo um ou outro, a gente acaba sendo acolhedor, a gente acaba sendo dengoso, inclusive para aceitar aquilo que não nos é nosso e que foi nos imposto, inclusive sem a contrapartida de oferecermos algo, né? Perfeito. Sim. Acho que o foco que eu levei aí, a parte que a palavra dengo, ela equivale para o amor, né? Usamos tanto nos poemas, em diversos momentos, falamos sempre eu te amo, o amor em si, e sendo que nós temos uma palavra ancestral muito bonita e tem um significado de acolhedor muito mais do amor, algo transcendental, sei lá, até muito bonito de pensar. Fiquei até pensando nesse contexto, eu vi falar que está no nosso ori. Perfeito, né? Eu fiquei... Poesia, como você falou, né? Nós temos esse dendê, usando uma outra palavra também, nossa. A gente tem, e não é um privilégio, é só uma característica, né? A gente precisa deixar isso claro. Se a gente respeita essas características, se a gente entende que nós não somos todos iguais, e que o fato de não sermos todos iguais não nos fazem inimigos, muito pelo contrário, né? Faz com que a gente aprenda dentro dessas diversidades, a gente consegue entender de que há características próprias de regiões, de etnias, de culturas que precisam transitar mais de forma viva dentro até dessa desconstrução desse racismo, seja ele linguístico, seja ele de forma mais contundente, assim por diante. Muito bem. Mais dengo, né? Mais dengo, Sejamos por favor, dengosos. né? Perfeito. Aí, dentre essas perguntas, como eu falei para vocês, a Sheila Perina de Souza, ela faz um comentário. Ela diz assim: uma educação democrática que traga para a escola a contribuição dos diferentes povos que formam o Brasil, não tem como não olhar para a língua e entender que ela é um palco de disputa, em que a matriz branca está sendo privilegiada em detrimento das matrizes negra e indígena. Quem vai comentar primeiro? Bom, primeiro nosso foco realmente é pensar na questão da língua. Nós não estamos, né, falando que a gramática, a normativa, a língua padrão deve ser abolida, muito pelo contrário, nós pensamos na valorização, até porque a língua, como mencionamos, é a identidade de um povo. E nesse contexto, quando ela fala acho que eu pensar aqui, Elaine, você mencionou a última parte que ela falou aí, que eu queria focar. O Brasil não tem como não olhar para a língua e entender que ela é um palco de disputa, em que a matriz branca está sendo privilegiada em detrimento das matrizes negra e indígena. Ok, então nesse contexto eu queria falar em detrimento. Então, primeiro, nós sabemos que utilizamos a língua dos colonizadores, fato, né? Então, essa língua é tida como a maioritária, a melhor, ou no caso, a nossa língua padrão. Ok, e nós supervalorizamos então a norma culta mencionada e muitas sotaques, gírias, expressões que vêm de outras culturas, nós fazemos essa questão do apagamento da identidade, apagamento cultural. E não pensamos na questão de contribuição. Como que funciona então as questões relacionadas às matrizes ou africanas, as questões das etnias, né, indígenas?
Como que são as contribuições? Nós não utilizamos, Elaine, eu vejo muito disso quando alguém fala algo, nossa, isso aí parece termo de tal, isso é termo de tal. Então, é preciso pensar um pouco mais nesse contexto de utilizar todos os idiomas, entender que não existe falar certo ou falar errado, porque nós estamos no país, então se a pessoa falou, você entendeu o que ela falou, isso é o que é válido. Então, era mais pensando nesse foco. Eu vou voltar um pouquinho, deixar o Luiz falar, senão eu falo bastante. Não, eu concordo, é isso mesmo. Existe, claro, essa imposição. Nós falamos aquilo que foi nos dado, não nos foi perguntado se poderia ter um diálogo, não teve a necessidade de se aprender algo, porque você chegou para impor, né? É assim a questão da colonização em todos os lugares, e historicamente a gente percebe isso. Uma questão que eu acho interessante para reflexão é que tudo aquilo que também durante muito tempo se tornou pejorativo pode partir com esse ressignificado de nós tratarmos dessa narrativa. Então, por exemplo, meu amigo Rincon diz que se a coisa está preta, a coisa está boa. Eu concordo com ele. Brau lá em um dos seus raps diz que nós não falamos gíria, sim falamos dialeto. O dialeto ele é cheio de conflitos, ele era utilizado para diminuir, para descriminalizar, para tratar de forma, né, menor uma forma de comunicação de um grupo, mas aí eu assumo isso. Falo, não, é o nosso dialeto, é a nossa forma de falar, não tem nada de errado nisso. Nós nos entendemos muito bem assim. Olha, a coisa tá preta, então tá legal pra caramba, tá muito bom. E a gente vai utilizando disso até para desmistificar. Nós não somos frágeis ao ponto de não sabermos tratar dessas questões de forma intelectual, de forma politizada. Muito pelo contrário, a gente se abastece de informação, de conhecimento desde muito antes da colonização. Então a gente pode também trazer essa nova forma de enxergar as coisas. Dentro daquilo que a gente estava falando, só um recorte, estava lendo também a questão, nós temos ainda as trabalhadoras domésticas, né? E o doméstico está em domesticar a pessoa. Então aquela preta era domesticada para poder ocupar o espaço que era cedido a ela dentro da casa grande. E a gente não perdeu o significado e ainda as pessoas que ocupam essa função, as trabalhadoras que trabalham nos lares de pessoas, que deixam seus filhos, seus esposos, seus netos em casa para ir cuidar do lar de outra pessoa, ela ainda é vista como a doméstica, a domesticada. Ela ainda ocupa só o espaço da cozinha, ela não circula. Da mesma forma que a língua ainda tem essas barreiras, né? Essas valas que vão impedindo dela se espalhar de forma geral e aí deixando de ser só mais uma forma preconceituosa, fazendo parte realmente daquilo que nós somos como sociedade. Perfeito. Me fez lembrar aqui um pouco do Que Horas Ela Volta. Sim. Filme. Então fica aí a dica para vocês, quem não assistiu. Uma bela dica. Né? Vai muito na fala aqui de tudo que a gente discutiu e esse finalzinho aí que o professor Luiz comentou com a gente, ok? Só eu quero reforçar aqui, então, que as perguntas, né, e os comentários foram realizados a partir de uma entrevista feita pelo portal do SEMPEC, tá? Quem produziu a entrevista foi a Stephanie Quinhabe e as entrevistadas são a Sheila Perina de Souza e a Lara Rocha, tá bom? Só para encher aqui os créditos. Silene, muito obrigada, pode se despedir. Pessoal, muito obrigada. Eu que fico contente aqui de participar da aula de vocês, saber um pouquinho, passar, né, um pouquinho das informações que nós tivemos aí no decorrer da vida. Então, muito obrigada, até a próxima. Ótimo, Luiz. Muito obrigado, uma honra, Elaine, Silene, estar aqui com vocês, duas mulheres, ocupando espaço, humildemente um homem preto ocupando também. Saudações a todos, sejamos dengosos mais e sempre. Obrigado, produção, todo mundo, e estamos aí. Eu que agradeço a todos, estou muito, muito, muito feliz com essa aula mesmo, gente. Acho que vai contribuir muito aí pra gente, pra galera, e espero que ela seja divulgada aí, que as vozes ecoem. Super dentro. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.